casou aqui, já recebeu o batismo do Espírito Santo. Tremendo, hein? Tremendo, hein? Glória a Deus. Levanta as suas mãos para cá. Obrigado, Deus, por esse casal abençoado, por essa história. Obrigado pelo Daniel, a Ivana, pelo filho deles, o João. Nós abençoamos essa casa, essa família, em nome de Jesus. Amém. Paz, igreja. Eu gaguejar, vocês me perdoem, eu estou um pouco nervosa. Vamos lá. Eu venho de uma família muito humilde, né? Uma família totalmente disfuncional, desestruturada, de um pai alcoólatra, de uma mãe de 5 filhos que fez tudo o que pôde para poder criar os filhos de uma maneira digna. Eu cresci vendo a minha mãe ser espancada pelo meu pai. Eu cresci passando muita dificuldade, né? Dentre elas a gente passou fome, nós não tínhamos muitas vezes o que vestir, o que calçar. E tudo isso abriu muitas portas para que o diabo trabalhasse na nossa vida desde cedo. Meu pai, ele vivia em botecos e casas de prostituição, e nós crescemos dessa forma. Mas minha mãe, ela tentou fazer de tudo que podia para criar os filhos de uma forma digna e ensinar o caminho correto, mesmo que talvez não tenha saído da forma que ela esperava, por não conhecer a Cristo ainda. Nós ainda assim crescemos de uma forma adequada. Eu não posso dizer que eu fui uma adolescente rebelde. Minha mãe ensinou valores e princípios como ela pôde. E quando eu tinha mais ou menos 20 anos de idade, eu comecei a minha vida de sair para festa. Eu trabalhei desde muito cedo, desde os meus 15 anos de idade, mas a minha vida do mundo começou aos meus 20 anos. E ali eu comecei a conhecer um mundo lá fora, festas, relacionamentos frustrados, drogas, bebidas, e isso se estendeu por muitos anos. Eu era uma pessoa que eu sonhava em casar, ter filhos, mas nada disso se encaixava na minha realidade. E todos os relacionamentos que eu tive eram frustrados. E creio que por maldições, né, familiares, e não conhecer a Cristo. Quando eu cheguei a 30 anos de idade, meu pai, ele já tinha parado de beber porque ele quase morreu. Ele ficou 1 ano dentro do hospital, eu permaneci com ele. Ele transplantou, para a glória do Senhor Jesus. Hoje ele não bebe mais e está há 7 anos. 7 anos já transplantado. Ele é um milagre. Ele é um milagre. E graças a Deus ele não bebe mais. Mas quando eu cheguei aos meus 31 anos de idade, naquela vida que eu levava, miserável, eu digo isso com toda certeza, miserável mesmo, porque só quem viveu lá fora, quem conheceu o mundo, quem permaneceu lá fora e viu, né, sabe que é uma vida miserável. E eu cheguei ao ponto de... Eu chegava das festas, eu me sentia sozinha, desamparada. Eu cheguei à fase de eu começar a entrar numa depressão. E quando eu estava fazendo 31 anos de idade, eu conheci o Daniel.
Nós nos conhecemos através de rede social, tínhamos amigos em comum e começamos a conversar. Creio que tudo é propósito de Deus, né? Os pensamentos eram iguais, nós estávamos nos voltando para Cristo juntamente. Eu comecei numa igrejinha muito pequena lá em Caxias do Sul. Eu sou de Caxias do Sul, não sou daqui. E nessa igreja minha mãe frequenta, né? É uma igreja, aquelas bem tradicionais, com doutrinas bem religiosas. Mas eu sou extremamente grata por aquele lugar, por aquelas pessoas que me acolheram e me abraçaram. E eu lembro até hoje o dia que eu aceitei a Cristo naquele lugar e dobrei os meus joelhos. E a oração que eu fiz. Eu disse ao Senhor: se Tu és esse Deus que eles pregam, que transforma, que muda, que liberta, eis-me aqui. Eu dobrei os meus joelhos e eu disse: a partir de agora não sou mais eu, não são mais as minhas escolhas, e eu quero ver o que o Senhor vai fazer a partir daqui. Nesse tempo eu conheci o Daniel, começamos a conversar, brevemente começamos a namorar, e o Senhor foi mudando a nossa história. Ainda assim não éramos libertos, ainda assim não conhecíamos o verdadeiro Evangelho. E eu vinha todos os finais de semana a Porto Alegre. Daniel morava em Porto Alegre, também estava iniciando a caminhada na fé. Daniel vagou por algumas igrejas, mas ainda não tinha um lugar que ele pudesse chamar de seu, congregar. E um amigo nos trouxe até aqui. Eu lembro, irmãos, exatamente do meu sentimento e daquilo que eu senti quando eu pisei nesse lugar. Quando eu entrei aquela porta, botei os meus pés aqui dentro, eu senti o meu corpo estremecer. Eu disse para mim mesmo: aqui tem algo diferente. E desde aquele dia minha vida nunca mais foi a mesma. Quem me conhece aqui, algumas pessoas que trabalharam na libertação, a Bia, Dinei, irmão da Bia, Suelen, eles sabem do processo de libertação que eu passei. Eu passei, irmãos, durante 3 meses nesse lugar. Todos os cultos, quintas e domingo, todos os cultos eu caía endemoniada, manifestando demônios, coisas ocultas que o Senhor estava me libertando desde a minha infância. Foi um processo difícil, doloroso, eu chorava muito, mas eu nunca senti vergonha. Eu chegava aqui, eu falava ao Senhor: Senhor, se há algo mais dentro de mim que não é Teu, me liberta. E eu passei esses 3 meses num processo doloroso de libertação. No último culto que eu manifestei, voltei para casa, orei ao Senhor e pedi a Ele. E Ele me traz à memória isso agora, eu não lembrava. Era o meu aniversário. Eu disse: Senhor, se Tu quiseres, o meu presente pode ser o Teu Espírito, o batismo do Espírito Santo. Eu vim no culto, eu fui batizada com o Espírito Santo. Esse foi o presente do Senhor. No mesmo ano, 3 meses depois que a gente entrou aqui, para a glória do Senhor, a nossa vida foi restaurada. A nossa vida foi mudada aqui dentro. O Senhor me lembra todos os dias. Eu lembro de todos os dias de onde o Senhor me tirou. Eu sou grata por cada alimento na minha mesa. Eu sou grata por tudo que o Senhor nos deu e fez na nossa vida até aqui. Quem passou dificuldade, necessidade, quem viveu numa família desestruturada sabe do que eu estou falando. A gente tem uma gratidão muito grande por tudo que o Senhor faz na nossa vida. E casamos aqui, para a glória do Senhor, e oramos durante
3 anos e meio por um filho. Eu fui diagnosticada com endometriose. E a possibilidade de ter filhos era praticamente nula. E eu tive uma bactéria no meu útero que, se tivesse alguma possibilidade ainda de ter filhos, a médica disse que não mais. Eu lembro do dia que ela me chamou e ela me disse: tu já tens filho? Eu disse não. Ela disse: provavelmente tu não terás mais. E aqui, irmãos, naquele momento eu comecei a orar ao Senhor, porque eu precisava muito daquela resposta de Deus. Se algum dia eu ia gerar um filho, porque era meu sonho gerar. E eu lembro que uma oração que eu fiz ao Senhor, na minha casa, o Senhor me respondeu imediatamente num culto. A Sandra foi a pessoa que o Senhor usou. Mas aqui muitas outras pessoas o Senhor usou para falar comigo, a irmã Lenir, a Sandra e tantos outros que oraram, intercederam pela minha vida, e durante 3 anos e meio foi um processo. Mas o Senhor nos deu a graça, nos concedeu um filho abençoado, me curou. Ele é um milagre na nossa vida. Muitas pessoas profetizaram. Marcelo Maldonado foi uma delas. Ele, em setembro, acho que foi em setembro de 2023, ele esteve aqui. E ele falou a nós que o Senhor estava enviando um presente. Eu engravidei início de outubro. E hoje nós carregamos no nosso colo o fruto de um milagre do Senhor. Uma bênção do Senhor nas nossas vidas. Eu sou muito grata ao Senhor esse lugar. Foi aqui que o Senhor mudou a nossa história. Foi aqui que o Senhor nos libertou. Foi aqui que o Senhor nos derramou o Espírito dele. Foi aqui que nós conhecemos pessoas abençoadas, irmãos na fé. E fomos acolhidos com amor. Então eu sou muito grata a esse lugar. E esse é meu testemunho de vida, irmãos. E eu creio num Deus que Ele é um Deus todo-poderoso. Um Deus que Ele muda a nossa história. Que Ele resgata aquele que necessita. Que Ele cura, que Ele liberta. E que ainda Ele cumpre as suas promessas. E eu sou a prova viva disso. A minha casa, ela é a prova viva disso. Nós vivemos milagres todos os dias. E nós cremos nesse Deus. Então, se alguém aqui ainda está em dúvida daquilo que o Senhor pode fazer na sua vida, pode ter certeza. Eu era uma improvável do Senhor. Eu era a pessoa que minha família jamais diria que eu iria me converter. Eu era uma mulher idólatra do corpo. Passava a minha vida na academia, festas. E o Senhor mudou a minha vida, mudou a minha sorte, restaurou a minha casa. E eu sou grata ao Senhor por tudo isso. E esse é o meu testemunho de vida. E eu vou passar agora para o meu esposo, que ele termina de falar. O testemunho dela foi, eu falei para ela, eu vou sintetizar bastante, né? Bem resumida, mas não sabia que ia ser tão resumida. O meu acho que vai ser um pouquinho mais longo. Paz, igreja. Que batalha foi hoje, meu Deus. Uma angústia hoje violenta, uma opressão. E a gente testemunhar o que o Senhor fez na nossa vida. Tem isso, né? Tem essa batalha. A minha vida, ela sempre foi iniciou, né? Numa família um pouco desestruturada.
Meu pai sempre foi um paizão, minha mãe também, mas coisas do mundo, né? Meu pai veio de uma família totalmente desestruturada, maldições hereditárias, enfim. Mas sempre foi um baita de um pai. Iniciei num colégio de freira, sou de Porto Alegre, e fiz catequese, então, ou seja, uma família católica, mas não praticante, né? Cheguei a marcar fazer crisma, não fiz. Fui para outro colégio de freira também, em Porto Alegre, Colégio Glória. Sempre, digamos, sempre procurando Cristo. Aí tive uma adolescência muito rebelde, porque eu vi algumas coisas através das ações do meu pai, e a gente é o espelho, né? A gente acaba absorvendo tudo. E pai dá 3 coisas, né? Segurança, destino e identidade. E a questão do destino, eu acho que faltou bastante, mas meu pai é uma bênção na minha vida. Inclusive estava com ele hoje à tarde. E aí fui muito rebelde, muito brigão, tinha uma ira muito forte. Nunca gostei muito de estudar, mas aí no primeiro ano comecei a ter umas atitudes, primeiro ano do segundo grau, comecei a ter umas atitudes meio duvidosas, comecei a ter alguns momentos de ira. Rodei 2 vezes no primeiro ano, acabei no segundo grau de forma rebelde também, obrigado. E então tentei me aventurar, fiz uma viagem para fora do Brasil. Em 2004 tive algumas atitudes não bacanas, acabei indo para a Umbanda de 2004 a 2016, fiquei na Umbanda. Acho que poucos sabem disso. Mas sempre procurei se espiritualizar, nunca pro lado mal, né? E aí nesses praticamente 12 anos, recebi um telefonema que foi em 2010, dizendo que Satanás é astuto. Uma ligação de um amigo, o pai de santo está dizendo que tu vai morrer se tu não fizer um trabalho. E aí fui para Passo Fundo, 2010, escondido da minha mãe. E aí chegando lá em Passo Fundo, fiz um trabalho com sangue, nem sabia o que eu estava fazendo, misericórdia. E fiquei um dia no chão. Eu lembro que eu saí lá de Passo Fundo, não sei quem já foi, a estrada é muito, muito severa, né? E aí tive vários problemas, assim. Lembro que minha vida amorosa, eu só tive uma namorada antes da Ivana com 17 anos. 17, namorei dos 16 aos 17. E a minha vida amorosa era totalmente bloqueada. Uma maldição hereditária vindo dos meus pais. Toda a família vinha de um adultério. E toda a família era totalmente desestruturada. São 12 irmãos. O único casado era o irmão adotivo, que acabou de falecer esse ano. Ele tinha um casamento abençoado. E eu não conseguia me envolver com ninguém, tentava me envolver com as pessoas, com mulheres, não conseguia. E essa maldição, ela era muito forte. Muito. Satanás trabalhava muito nessa área. E aí comecei a me envolver com mulheres, uma área muito promíscua, vindo de família também, dos meus avós, meus tataravós. Porque depois que eu me converti, eu acabei buscando informações, né, de como era a geração dos meus avós e bisavós, né? E era muito forte, coisas absurdas, gente. Acabei ouvindo
E isso gerou uma maldição na minha vida. E desde então, acabei não me relacionando com ninguém. Fiquei anos Em 2012, eu fui para a igreja Encontros de Fé. Minha mãe se converteu, minha mãe teve um câncer de mama e ela foi curada, para a glória do Senhor. E lá foi uma semente. Só que eu nunca quis continuar indo na igreja porque eu nunca via a transformação da minha mãe, né? Minha mãe era igrejada, mas fazia muitas coisas que eu... peraí. E eu acabava sendo muito influenciado também pelas pessoas que estavam ao meu redor. Aí eu chamava o pastor de salafrário, aquelas coisas, né, que a gente julga, né, quando a gente não conhece o evangelho. Mas aquilo foi uma semente na minha vida. 2017, isso. Eu acabei fazendo vários cursos, um deles uma imersão de neurolinguística. Fiquei imerso 3 dias num retiro. E ali eu entendo que eu tive algo muito espiritual. Ali o Espírito Santo falou comigo, eu nem sabia que era o Espírito Santo, né? Aquela ira, ela acabou, ela foi acabando, foi diminuindo. Eu fui uma pessoa mais compreensiva. Eu era muito alto, eu era assim, hipercrítico, criticava as pessoas. Enfim, acabei com certeza tendo um encontro sobrenatural naquele retiro. E aí 2017 a 2019, eu comecei a ir numa casa espírita, bem pertinho do meu trabalho, no bairro Monte Serra. E desde então, estava mais perturbado ainda, mas sempre procurando me espiritualizar. Nunca foi pro mal. Aí em 2019, no auge da promiscuidade e festas, eu e a Ivana, a gente, como ela testemunhou, a gente tinha inúmeros amigos. Eu ia para Caxias do Sul para festas de música eletrônica, Brasil todo, e eu só tinha um Deus, né, que era o meu corpo, a idolatria. Aí depois a gente vai entendendo, né, por que isso, né, idolatria, questão de bullying, como eu era magrinho no colégio. Então tudo isso era querer ter o reconhecimento, né. São tudo crenças limitantes, a gente cresce dessa forma, né. E eu já estava muito bem empregado, sempre fui um cara que trabalhei bastante, mas nunca me desenvolvi em alguma empresa, porque por causa da minha ira. Acabava colocando tudo por água abaixo. E aí em 2018 entrei para uma empresa que era uma porta de Deus. Ele foi me preparando. E aí em 2019 eu fui para Balneário Camboriú. A gente alugou um apartamento na Praia Brava de Itajaí. E nesse empreendimento tinha piscina, a gente era só gente alugando para Airbnb para festival de música eletrônica. E tive uma situação que quase morri. Me envolvi com uma situação que eu não deveria. O nível de promiscuidade era tão grande que o nível de dopamina ele tinha que ser mais ainda. E aí eu comecei a ir para a cocaína. Isso foi 2019, não quero errar nos detalhes. E era muito forte. E aquilo eu procurei justamente para ter mais uma dopamina, viciado em dopamina. As drogas sintéticas nem faziam mais efeito. E aí em 2019, aconteceu a situação comigo, dia 7 de fevereiro, às 11 horas da manhã, na infraestrutura, lá
pro último andar. Tomei um taco de beijo, me meti assim numa facção, coisa que eu nunca tinha me metido. Isso eu não era, nunca. Mas era a permissão de Deus, né? O propósito de Deus. E aí essa distância mais ou menos, onde está eu, o pastor Rodrigo. O cara levantou uma pistola, ele ia todo sanguentado, tinha sangue por tudo. Eles foram com um taco de beijo, quebraram um taco de beijo na minha cabeça. É loucura, inacreditável. E ali eu vi um anjo do Senhor. Eu não tenho visão aberta. Até inclusive estou pedindo. E aí eu acabei, pela misericórdia de Deus, ali começou a minha conversão. 15 dias depois fui para o carnaval, já tinha alugado tudo, alugado apartamento. Na sexta-feira, na primeira noite de carnaval, a gente foi para uma festa, bem no Canto da Brava, no canto norte. Eu tinha um monte de droga sintética no bolso, fui para essa festa. Aí eu olhei assim, parecia que eu estava no The Walking Dead, assim, eu falei, isso aqui não é mais para mim. Joguei as drogas fora, falei, nunca mais entro nesse lugar. Nunca mais entrei mesmo. Todos os dias do carnaval eu fiquei em casa. Eu não fui pra balada. E as pessoas diziam pra mim assim, cara, o que tu tem? Tá depressivo. Era o Espírito Santo trabalhando na minha vida. E aí todos os dias ia pra beira da praia. O pessoal usando droga sintética na beira da praia. Uma ostentação, uma luxúria. E eu, não quero mais esse lugar pra mim, quero ir embora. Fui embora um dia antes. Vim para Porto Alegre. E simplesmente disse assim, não, era uma vida com Cristo. Um mês depois começou a pandemia. Isso, foi um mês, a gente já estava recebendo umas notícias que a China já estava totalmente fechado. Eu comecei a ir para a Orla, gostava muito de fazer cardio na Orla, né? Como eu morava em Porto Alegre. E eu indo para a Orla, fazendo cardio, correndo. E eu comecei a escutar louvor. E aí na época estava tudo fechado. Um amigo meu pegou e me deu uma Bíblia. Gente, eu comi aquela Bíblia. 3 meses eu li toda a Bíblia. E aí comecei a comecei numa igreja na Brasa Church. O pastor Maurício me abraçou, ele é muito querido, é uma bênção. Glória a Deus por ele, pela vida da esposa. E alguns obreiros também me abraçaram. Mas como eu vivi algo sobrenatural na Umbanda, né? Eu via tudo aquilo, né? Eu queria algo diferente, né? E em novembro de 2020, fui batizado nas águas, lá na Praia Brava, através de um amigo meu que me ganhou para Jesus, o Edinho. E aí em fevereiro, a gente fez tipo um retiro, alugamos uma casa em Ubirici. E aí eu tive um encontro sobrenatural, o Espírito Santo. Ali ele me pegou. Uma semana depois, a gente estava orando por uma igreja, porque a Ivana, nós iríamos casar. Nós tínhamos marcado o casamento para junho. Mas como aquele negócio de fecha, abre, a gente não sabia, né? E a gente queria fazer algo bem legal. Aí o irmão Michael e a irmã Adri, eles foram muito importantes na nossa vida, na nossa caminhada. Eu vi a transformação que Jesus fez na vida deles, né? Principalmente na vida do Michael, que eu era amigo dele do mundo. E aí vim pra cá, cruzamos. Primeiro dia um culto, eu caí endemoniado aqui. E aí a gente parou, eu nunca me esqueço, ela relatou isso para vocês. Ela disse, é aqui que a gente vai congregar. E eu tinha passado por muitas igrejas, assembleia, fui por várias igrejas. Só que eu achei muito loucurada, eu falei, mas é um cai, né? Aí um dia depois,
Liguei para o pastor Rodrigo, o Maicon passou o contato do pastor, fiz contato, pedi um aconselhamento, muitas coisas que eu precisava pedir perdão, eu tinha feito para a Ivana, um velho homem, quando a gente namorava, abri meu coração, muito quebrantado. E aí o pastor Rodrigo, ele me aconselhou lá atrás, onde está os balões lá, perto do Espaço Baby. E ali, ele disse, posso orar por ti? Eu, deve. Aí numa imposição de mãos, fui batizado com o Espírito Santo, comecei a orar em outras línguas. E a gente começou a congregar, comecei a ser dizimista, ofertante, mícias. Enfim, os princípios bíblicos, né, aprendi aqui, né, que abriu meu coração. Aquela maldição, ela estava sendo quebrada através da minha vida, da minha família. Os meus pais, eu era um improvável, né, os meus pais, quando eu comecei a buscar Cristo, a minha mãe jamais, ela disse assim, não, meu filho crente, jamais. Mas ela mesma tinha jogado aquela semente em 2012, que eu contei para vocês. Irmãos, conheci a pessoa do Espírito Santo aqui, é o mais importante, né? Conhecer a pessoa do Espírito Santo, né? Quem é ele? Li um livro, Bom Dia Espírito Santo, aquilo ali destravou muitas coisas, fui conhecendo. A Ivana passou por esse processo muito forte de libertação, como mesmo ela testemunhou. E desde então, assim, a gente passou por várias batalhas. No dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, a Ivana, ela estava no processo, iniciou o processo de libertação. Eu morava em Porto Alegre, ela morava em Caxias do Sul. E eu fui dormir, só que eu não conseguia dormir. Satanás estava do meu lado, assim, ó. Parece que a TV tinha ligado, não era a TV ligada, os barulhos do demônio. É um calor, quase 40 graus. O ar-condicionado, ele batia, é algo sobrenatural, assim. E ela me ligou para interceder por ela. Ela tinha sentido uma dor muito grande nas costas, assim, estava insuportável. E ela estava vendo um demônio subindo do teto, algo bem sobrenatural. O pastor Rodrigo se lembra disso. E aí comecei a interceder por ela, Ela passou, passou. Aí nossa vida foi mudando, a gente foi conhecendo, se aprofundando. Casamos aqui, casamos na pandemia. O pastor Rodrigo e a pastora Julie, o irmão Arthur, participaram. Foi uma bênção de Deus, nossa vida tem sido edificada através desse lugar. E para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui firme. Tivemos esse milagre, esse presente de Deus que é o João. E é isso, irmãos. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena aguardar no Senhor. E hoje estamos aí, firme e forte, uma família na fé, congregando-se com esses irmãos queridos aí. E louvo a Deus pela vida de cada um aí. São bênçãos na nossa vida. Obrigado. Obrigado, Dani. Obrigado, Ivana. Baixa a tua cabeça, querido. O Senhor está neste lugar. E Ele tem algo novo para você. Essa mudança de vida se inicia com Jesus. Se inicia com Ele. E a palavra de Deus declara: o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.
Mas a todo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. A irmã Ivana e o irmão Daniel nasceram da vontade de Deus, e Deus está te chamando nesta noite. Deus quer te tocar nessa noite. Deus quer te visitar nessa noite. Talvez você está aqui, ouviu esse testemunho de problemas na família, de uma infância que não foi boa, ouviu que você estava no mundo, várias coisas, mas aquele que está em Cristo é nova criatura, e as coisas novas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Talvez tu não foi um bom pai, uma boa mãe, mas o Senhor está neste lugar, e Ele pode te dar uma nova vida, Ele pode te dar uma nova esperança, uma nova oportunidade nesta noite. É só você entregar o teu coração para Ele, é só você entregar a tua vida para Ele. Vamos louvar o Senhor, aleluia, vamos louvar o Senhor. Fecha os teus olhos que Deus está falando contigo, Deus está falando no teu coração, Deus está falando com você. Fecha os teus olhos enquanto nós louvamos a Deus. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura em todo o seu poder, vem manifestar os teus sinais, de o que dizer, Fecha os teus olhos. o que fazer quando Ele vem Ele veio aqui por você, aqui. Ele está aqui, igreja. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo esperamos pelo teu soprar, com seu óleo venha nos ungir. Ele está te chamando, está tocando teu coração. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Depois do batismo. Cante alto, igreja, agora. E o que dizer, e o que fazer quando Ele vem aqui. Que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. E o que dizer, e o que fazer quando Ele vem. Só Jesus pode curar a tua dor, só Jesus pode te transformar, só Jesus pode tirar o pesadelo, só Jesus pode tirar os demônios, a feitiçaria, as trevas. Nós te desejamos outra vez aqui. E o que dizer, e o que fazer quando Ele vem
faz de novo, faz de novo, e o teu povo canta-te mais uma vez, de novo, e faz de novo, e o teu povo clama-te mais uma vez, de novo, e faz de novo, e o teu povo e clama-te mais uma vez, de novo, faz de novo, e o teu povo e clama-te, o que dizer e o que fazer quando ele vem, e aqui, e mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Baixa a tua cabeça nesse momento. Há uma presença do Espírito Santo neste lugar. Ninguém se mova agora. Deus quer entrar na tua vida. Deus quer mudar tudo hoje. Não importa se você é uma criança, um adolescente, um velho, um ancião, não importa. Tudo começa a mudar com uma oração. Começa a oração, pastor, confessando Jesus como teu Salvador, pedindo perdão pelos teus pecados. Você que não é batizado nas águas ainda, Deus está te chamando. Você que não se batizou nas águas ainda, você que não é crente ainda, Deus está te chamando. Com teus olhos fechados. Você que nesta noite quer entregar a tua vida para Ele, para Jesus. E essa oração vai mudar toda a tua história, mulher. Toda a tua história. Aonde você estiver com teus olhos fechados, levanta a tua mão direita ao céu. Você que quer entregar a tua vida para Ele. Você que não é batizado nas águas ainda, levanta a tua mão direita ao céu. Levanta a tua mão direita ao céu. Você que levantou a tua mão direita ao céu, se coloca de pé no teu lugar agora. Se coloca de pé, não tenha vergonha. Você que não entregou a tua vida para Jesus ainda, você que não se batizou nas águas, levanta a tua mão bem alto, bem alto. Quem não é batizado ainda, não entregou a vida. Tem mais pessoas, tem mais pessoas, tem mais pessoas. Eu vejo romper uma luz agora. Rompeu uma luz agora aqui. O diabo está perdendo pessoas hoje. Você que está de pé, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, vem aqui na frente do altar. Isso é muito forte, igreja, está acontecendo. Famílias inteiras estão se rendendo ao Senhor. É a tua noite, é a tua chance. O louvor sobe todo, é a tua noite, é a tua chance, é a tua oportunidade. As trevas ficam para trás, os demônios ficam para trás, o vício fica para trás, as coisas ruins ficam para trás, e eu venho da vida, e vida em abundância, diz o Senhor. É uma nova vida, é uma nova história. Grite aleluia. Mostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Fecha os teus olhos aqui na frente. Fique de pé, igreja. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. É forte. Toda a família vai mudar, toda a vida vai mudar, tudo vai mudar. Levanta a mão, igreja, mais alto na PA, mais alto na PA, minha voz. Mais forte, mais pesado, bota mais grave. Vem. Não há demônio que vai te segurar mais, não há feitiçaria que vai te segurar mais. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Ele disse: haja luz. Haja luz. Eu vi a luz rompendo aqui na frente.
Eu vi a luz rompendo. Essa é a oração da tua vida. Essa é a oração da tua vida. É nessa oração que começa a mudar tudo. É nessa oração que muda tudo. É nessa oração que muda tudo. Sobre a morte já venceu. Isso é avivamento. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Levanta as tuas mãos para eles, igreja. Você que veio aqui na frente agora, tudo vai mudar a partir desta noite. Tudo vai mudar. Essas dores que você carrega, Jesus vai apagar. Jesus vai apagar. Teus amigos vão começar a tirar sarro de você, que agora tu está na igreja. Não dê bola para eles. Deus vai te dar novos amigos, cheios do Espírito Santo. Você que veio aqui na frente, você vai falar em voz alta agora. Diga comigo: Senhor Deus. Bem alto, tem que falar alto aqui na frente. Diga: Senhor Deus, eu acredito na palavra pregada, e eu renuncio às trevas. Eu renuncio os pactos, consciente ou inconsciente. Eu renuncio a diabo, os seus demônios eu renuncio. E eu acredito, diga: eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu pelos meus pecados. E nesta noite eu confesso Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Me dá uma nova chance, uma nova vida. Diga: Espírito Santo, Agnus Dei. Diga: Espírito Santo, vem habitar em mim agora e me ajudar. Me ajudar. Deus está falando contigo, começa a falar com Ele. Deus está falando contigo aqui na frente do altar. Deus veio por tua causa nessa noite. Deus está te perdoando agora. Eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, filha. Eu te perdoo, filha. Eu te perdoo, meu filho. Receba agora. Toda a igreja louve. Ó o peso da glória, o peso da glória. Mais alto, igreja, mais alto, canta mais alto. Vem, Espírito Santo. Fecha os teus olhos, Deus está falando contigo, não tenha medo. Tu só vai vencer comigo. Quando a unção vem, os demônios começam a cair. Quando a unção vem, diabo, tu já perdeu, diabo. Fogo do Espírito Santo, já caiu, já caiu, já caiu, já caiu, já caiu. Fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo. Sai agora em nome de Jesus. Quem caiu no chão, os obreiros, ore. Toca agora, perdeu em nome de Jesus. Toca, Senhor, perdeu, perdeu, perdeu. Não há demônio que segure mais. Não há demônio que fique mais. Quem caiu no chão, os obreiros, já ore. Vem para fora toda serpente. Vem para fora todo demônio. Vem para fora todo diabo. Vem para fora agora. Tu só vai vencer comigo. Tu só vai vencer depois do batismo das águas. Tu só vai conseguir depois do batismo das águas. Depois do batismo das águas, tu vai vencer. Tu vai vencer. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. Fogo de Deus. Manda embora, Daniel. Ora, Daniel. Segura o João aqui. Segura o João aqui. Mais, 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 mais. Fogo, fogo, fogo. Toda rebechocada. As pessoas continuam caindo pelo poder de Deus. 9 anos já se passaram. Deus continua
tocando. digno de louvor. Mais. Tu és santo, Todo demônio vai embora. santo. Fogo de Deus agora. Fogo de Deus agora. Fogo de Deus agora. Fogo de Deus agora. Agora. Toca. Arababa. Mais. Cadê o Altair? Olha aqui, Altair. Sandra. É o Senhor. Mais para tua vida. Eu vou terminar a obra que eu comecei. Eu vou fazer toda a limpeza necessária. Eu vou tirar tudo que não é meu. Tudo que não é meu. Tudo que não é meu. Não tenha vergonha. Pode orar com ela. Fogo. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão bem alto. Diga assim comigo: Deus, tudo que é do diabo, tira da minha vida. Toda enfermidade, tira da minha vida. Neste momento, eu quero receber uma porção do Espírito Santo. Dá a mão para quem está ao teu lado aí nas cadeiras. Atravessa o corredor. Eu falei que o fogo ia descer. Dá a mão para quem está do teu lado. Atravessa os corredores. Fecha os teus olhos e começa a orar com essa pessoa que tu deu a mão agora. Aliança, pacto com as trevas, não vão resistir. Pacto com o diabo, não vão resistir. Pacto com Satanás, não vão resistir. Todo mal está caindo. Segura bem forte a mão desse irmão, dessa irmã, e começa a orar. Começa a orar agora. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, envia a eletricidade que tu falou. Envia o poder do Espírito Santo que o Senhor anunciou. Que todos sintam o poder de Deus. Todos sintam a eletricidade de Deus. Em todo esse salão, começa o mover do Espírito Santo. Começa o fogo de Deus a cair agora. 1, 2, 3. Receba! Toca, Senhor! Tu és santo, Mais! Fogo de Deus, receba! Fogo de Deus! Cai o fogo de Deus na igreja toda, Deus! Cai em toda a igreja, Deus! Cai em toda a igreja, Deus! Aí está vindo! Tu começa a sentir nas tuas pernas. Tu começa a sentir subindo as tuas pernas. Aí está o calor. Aí está a eletricidade. Aí está o Senhor. Diga eu recebo. Diga eu quero. Segue orando. Eu quero que ministre aquele louvor que o Vini ministrou antes, aquela música nova. Diga hoje, eu estou recebendo algo novo. Não larga a mão. Aquele louvor que tu cantou, Vini, rápido. Quantos querem dançar com Jesus? Vem, Espírito Santo. os meus pecados pra lhe oferecer. Esse louvor Mas mesmo assim é salvação. Esse louvor é salvação. assim me amou. Ele te amou. Com uma frase tire a pedra, quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. A sua irresistível graça me alcançou. Agora. Quem é esse que era sem pecado e não ficou?
Se Deus está te chamando, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Entrega a tua vida para Ele. Se Deus está te chamando, quem é que pode te prender? Não tenha vergonha. Sai do teu lugar e vem. Sai do teu lugar e diz: eu me entrego para Deus. Eu me entrego para Jesus. Solta a mão, levanta as tuas mãos. Diga: eu quero uma nova vida. Diga: eu preciso de perdão. Eu não quero mais a promiscuidade. Eu não quero mais a noite. Eu quero Jesus. Fogo de Deus. Fogo, fogo. Ora no coração dele. Toca, velho. Toca, recebe fogo. Fogo. Recebe o Espírito Santo. Recebe mais. Fogo, 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 fogo. Receba. Receba, tem mais de Deus. Mais de Deus. Leonardo, ora com ele aqui, ora com ele aqui. Fogo de Deus. Fogo do Espírito Santo. É tempo de batismo. É tempo de ser livre do mal. Mais. Fogo, 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 fogo. Fogo de Deus. 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 Eu já te curei. Para você não se lembrar mais do teu passado. Para você não viver mais no passado. É uma nova vida. É uma nova história. É um novo cântico. É um novo coração. É uma nova alma. É um novo espírito. É uma nova Isadora. Da glória, da glória, da glória. Eu fiz de novo. Eu fiz de novo. Eu fiz de novo. Levanta a tua mão. Vini. Segura para voltar, levanta a tua mão. O Senhor está mandando dizer: eu dei nova vida. Eu dei nova vida. E você fica vivendo no teu passado, esquecendo das coisas que para trás ficam. Siga para o alvo. Pensa no céu, pensa na glória. Pensa em ver os olhos de fogo lá em cima. Pensa em ver Jesus face a face. Eu dei nova vida. Mas tem gente que fica pensando na vida velha. Levanta as tuas mãos. Espírito Santo, vem. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que eu vi. Fogo. Fogo. Aquilo que eu comecei eu vou fazer. Aquilo que eu pega. Fogo. Fogo no Guajuvira. Fogo. Sem pecado e não me condenou. Fogo do Espírito Santo. Mais fogo, mais para você, mais. Deus te abençoe. É só o começo, meu filho. É só o começo. Vai vir muito mais. Deus mostrou um carro novo. Toca. Cadê para pegar os nomes? Cadê os nomes? Aline, Douglas, a lista do batismo. Fica aqui. Quem veio aqui na frente, presta atenção. Quem veio aqui na frente, na primeira chamada que eu fiz, para entregar a vida para Jesus, e você não deu o seu nome ainda para o batismo nas águas, está aqui a Aline. Vem aqui ainda, entrega o teu nome e o teu telefone. Põe o banner do batismo das águas. O banner do batismo das águas. Porque você creu, você acreditou. Qual é o próximo passo? Batismo nas águas.
O próximo passo é ser batizado nas águas. O próximo passo. Pode encerrar a live. Deus abençoe. Levanta as tuas mãos. Levanta as tuas mãos. Se você não deu o teu nome